para concursos, direito previdenciário. Sobre os conceitos, um monte de conceitos. Tipo, conceito de características, abrangência, empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, seguridade especial. Bom, é importante a compreensão dos conceitos desses segurados, o empregado doméstico, contribuinte individual, o trabalhador avulso e o segurado especial, porque se incluem entre eles os beneficiários obrigatórios do RGPS, RGPS e a repercussão dos direitos previdenciários respectivos há de restringir aqueles que efetivamente abrangem sobre esses tais conceitos. Agora eu vou ler sobre o conceito do empregado, né? Mas é só meia página, então vai ser um vídeo de 3 minutos. O conceito de empregado advém da consolidação das leis do trabalho. No artigo 3 da CLT diz assim: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste mediante salário. Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalho, nem entre trabalhador intelectual, técnico e manual. Basicamente, 3 são as características da qualidade de ser empregado. A primeira, o exercício de trabalho não eventual, ou seja, a prestação de serviço não pode ser episódica, passageira e deve ser relativamente permanente. Segundo, o obreiro, prestador de serviço, que deve ter dependência da empresa, subordinação hierárquica e obediência. E o terceiro é dela receba um salário. A caracterização da qualidade de ser empregado depende basicamente da efetividade desses 3 requisitos fundamentais que eu falei. Primeiramente, o trabalho a ser exercido deve ser permanente, ou seja, não pode ser eventual. Segundo, só pode ser empregado aquele que prestar serviço de forma não passageira. Além disso, o trabalhador deve ser dependente do tomador de serviço e, vale dizer, deve subordinar-se hierarquicamente e ser obediente ao comando do patrão, que deve se dirigir a serviços. Em terceiro, finalmente será empregado aquele que receber um salário pago pelo empregador, assim entendido a contraprestação pecuniária, inteira ou mista e periódica, vinculada a trabalho prestado. Se faltar, por exemplo, a continuidade de trabalho, ainda que se apresente os 2 outros requisitos, não teremos empregado, mas um trabalhador eventual. É bom não esquecer que a CLT proíbe qualquer distinção de relação de natureza de serviço prestado ou condição de trabalhador ou a espécie de empregado. Assim, se uma pessoa resolver montar um bordel e contratar garçom, copeiras, etc., pouco importará se aquilo é moral ou imoral, lícito ou ilícito, e seus garçons e copeiros prestem serviços permanentes, não para uma única noite ou festinha. Se são subordinados àqueles, pessoa empresária e se dela recebem salário, serão considerados empregados. E se esse estranho empresário mantiver ali um conselheiro apenas para dar orientação sobre os negócios e gerencialmente exigindo desse conselheiro a presença constante, dando-lhe ordens e pagando-lhe salário, também o conselheiro será considerado empregado. Não há distinção entre trabalho intelectual, técnico e manual. Aliás, essa prescrição é repetida na nova Constituição Federal. Artículo 7. Bom, deu 3 minutos, né? Deixa eu ver uma coisa. Se eu devia ler a abrangência. Parece que os trecos têm um treco separado de empregado doméstico com abrangência e empregado abrangência. Então eu vou ler esse treco de abrangência aqui. Abrangência do empregado. Para o regime geral de previdência social, é mais abrangente o conceito de empregado, já que a lei expressamente lança sob tal qualidade o título de trabalhadores que não seriam empregados sob a ótica do CLT. Ou seja, o primeiro empregado foi o cara da CLT, o segundo empregado é um de previdência social. Confira o rol de trabalhadores que serão obrigatoriamente inscritos como empregados, enunciado no artigo 9 do 3.1048. São 1, 2, 3, 4, 5, 5. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor e empregado. Também é empregado aquele que... eu tenho que falar toda hora. É empregado. Aqui é empregado aquele que é contratado por empresa de trabalho temporário por prazo não superior a 3 meses, prorrogável, para serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas, na forma de legislação própria. É empregado, brasileiro ou estrangeiro domiciliado. Aqui está repetindo todas as coisas que falou em outro vídeo, tá? De inscrições. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado contratado no Brasil para trabalhar como empregador
empregado no exterior, em sucursal ou agência de empresas constituídas sob as leis brasileiras e que tenha sede de administração no país. É empregado brasileiro ou estrangeiro domiciliado contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior com maioria de capital votante pertencente à empresa constituída sob as leis brasileiras que tenha sede na administração do país e cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta da pessoa físicas domiciliadas e residentes no país ou da entidade do direito público interno. É empregado aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a eles subordinados ou a membros dessas missões e repartições excluídas ou não brasileiro sem residência de permanente no Brasil. O brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. É empregado o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior em organismos oficiais internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se amparado por regime próprio de previdência social. Só falta metade de uma página. É empregado brasileiro civil que presta serviço de União à União no exterior, ou seja, está fora do país, em repartição governamentais brasileiras, lá domiciliados e contratados, inclusive auxiliar local de que trazem o artigo 56 e 57 da Lei 11.440. Este desde que, em razão de proibição legal, não possa filiar-se ao sistema previdenciário local. É empregado o bolsista e o estagiário que prestam serviços à empresa em desacordo com a Lei 11.788. É empregado o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou município, excluídos as suas autarquias e fundações ocupantes exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. É empregado o servidor do Estado, Distrito Federal ou município, bem como das respectivas autarquias e fundações ocupantes de cargo efetivo, desde que, nessa qualidade, não esteja amparado por regime próprio de previdência social. É empregado o servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, portanto determinado para atender a necessidade temporária do excepcional interesse público nos termos do inciso 9 e 37 da Constituição. E é empregado o servidor da União, Estado, Distrito Federal e município, incluída em suas autarquias, fundações ocupantes de cargo público. Também é empregado o escrevente auxiliar contratados por titular de serviços notários e de registro a partir de 94, bem como aqueles que optou pelo regime de previdência social, RGPS. E é empregado o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado ao regime próprio de previdência. Também é empregado o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. É empregado também, para terminar, o trabalhador rural contratado por produtor rural, pessoa física, na forma do artigo 14A da Lei 5.889, para o exercício do quê? Dessa atividade de natureza temporária por prazo não superior a 2 meses do período de um ano. Legal, né? Tchau! Esse é o empregado e sua abrangência previdenciária.